Gente, eu parei com vocês aqui na definição dos vetores da base canônica, certo? Então, dado um vetor V do plano, existe uma e somente uma dupla de vetores x e y, tal que esse V possa ser escrito como xi mais yj, onde x e y são as coordenadas de V na base canônica. Então, temos lá, no plano cartesiano, x e y, os vetores i e j da base canônica, e também xi, ou seja, uma prolongação do i, xi, e também o yj, que é uma prolongação do j. É como se fosse um alfa j. Completando esse paralelogramo, nós temos a soma dos vetores de xi mais yj. Xi mais yj é o próprio vetor V, que tem coordenadas x e y. Daí, sobre essas coordenadas, vamos falar um pouco sobre elas. Elas formam um par ordenado, onde x e y pertence aos reais. E temos também a expressão analítica desse nosso vetor V. Quem que vai ser a expressão analítica? Então, se eu tenho, por exemplo, 3i menos 5j, quer dizer que x e y está representado pelo 3 e o menos 5. 3j quer dizer que eu não tenho coordenada de i, não tenho coordenada de x, então ela vale 0. E 3, que é do y. Aqui, da mesma forma, eu tenho menos 4 de x, mas não tenho y, então é 0. E aqui eu tenho a representação do vetor nulo, que já vimos anteriormente, 0, 0. Temos também aí, na sequência, a igualdade de vetores. Dois vetores u e v, que têm coordenadas x1, y1 e x2, y2, são ditos iguais, se e somente se x1 for igual a x2 e y1 igual a y2. O que quer dizer isso? Que os dois vetores u e v são iguais quando eles forem iguais coordenada a coordenada. Então, x igual a x e y igual a y. Sobre isso, eu resolvi aqui um exemplinho com vocês, para vocês, onde pede para encontrar os valores de x e y que tornam os vetores u, x mais 1 e 4, e v, 5y menos 6, iguais. Então, u igual a v, eu igualei esses dois vetores e igualei coordenada a coordenada, ou seja, x mais 1 é igual a 5 e 4 é igual a 2y menos 6. Então, resolvendo a equação do primeiro grau, temos aí os nossos valores de x e y. X igual a 4 e y igual a 5. Continuando aí, nós podemos também realizar operações com vetores. As operações com vetores que eu posso realizar são as operações de soma e de multiplicação por escalar. Quem vai ser a soma de vetores? A soma de vetores, por definição, é x1 mais x2, y1 mais y2, ou seja, coordenada a coordenada. X soma com x e y soma com y. E a multiplicação por escalar vem a ser quem? Vai ser a distributiva entre as coordenadas desse número, ou seja, alfa vezes x1, alfa vezes x2. Propriedades. Letra A. Para quaisquer vetores u, v e w, nós vamos ter o seguinte. Primeira propriedade, a comutatividade, ou seja, u mais v tem o mesmo resultado de v mais u. A existência do elemento neutro, ou seja, do vetor nulo, aonde eu somo u mais o vetor nulo, que é igual ao próprio u. Terceira, a associatividade. Então, se eu tenho 3 vetores e eu associar os 2 primeiros ou os 2 últimos nessa soma, o resultado não se altera. E a quarta propriedade me diz que eu tenho um elemento simétrico, ou seja, um elemento oposto, onde eu tenho u mais um oposto dele, que é o menos u, que resulta no nosso elemento neutro, que é o meu vetor nulo. Letra B, em relação à multiplicação por escalar, sendo u e v 2 vetores e alfa e beta 2 números reais. Eu tenho lá que a associatividade em relação à multiplicação de 2 escalares. Então, alfa que multiplica beta mais v,
o resultado não se altera se eu associar os dois números e multiplicar alfa por beta e depois multiplicar por v. E se eu tiver a distributatividade em relação à soma de dois vetores e um escalar, eu tenho a distributatividade em relação a esse alfa e esses dois vetores u e v. Ou seja, alfa u mais alfa v. Terceiro, é a distributatividade em relação à soma de escalares. Então, eu tenho alfa mais beta que multiplica u, ou seja, alfa u mais beta u. E o elemento neutro da multiplicação por escalar, que é o meu 1 que multiplica meu vetor v, que é igual ao nosso próprio v. Daí, eu tenho aí 3 exemplos para raciocinar com vocês a montagem em relação à soma de vetores. O primeiro, dados os vetores u, 2, menos 3 e v, menos 1 e 4, pede para determinar a soma de 3u mais 2v. Então, eu tenho a distributatividade em relação à multiplicação, ou seja, 3 que multiplica meu vetor u, mais 2 que multiplica o meu vetor v. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, menos 9. Mais, tá aqui o mais. 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 4, 8. Soma de vetores. 6 menos 2, 4, menos 9 mais 8, menos 1. Agora, o segundo vocês resolvem, por favor. E o resultado é 8 menos 17. Qualquer dúvida, estou à disposição, me procurem. Número 2, desculpa. Determine o valor de x na igualdade. 3x mais 2u é igual a meio v mais x, sendo u 3 e menos 1 e v menos 2 e 4. Então, pede para determinar o valor de x. Quem vai ser x? É o vetor de incógnitas. Então, eu coloquei a e b. Vocês podem colocar as letras que vocês quiserem. X e y, m, n, k e l, w, t, o jeito que vocês quiserem, tudo bem? E agora substituindo. Então, eu tenho 3 vezes x, 3ab, mais 2u, 2 vezes 3 e menos 1, é igual a meio v, meio menos 2 e 4, mais o vetor x, a e b. Então, realizando as distributivas aí das multiplicações, eu tenho 3 vezes a, 3a, 3 vezes b, 3b. 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 divididos por 2, menos 1. 4 divididos por 2, 2. Mais a b. Agora, eu passei quem tem incógnita para o primeiro membro, quem não tem incógnita para o segundo membro. Então, isso quer dizer que eu operei 3a menos a, 2a. 3b menos b, 2b. Menos 1 menos 6, menos 7. 2 menos menos 2, então fica 2 mais 2, 4. 2a é igual a menos 7, a é igual a menos 7 sobre 2. 2b é igual a 4, b é igual a 4 dividido por 2 é 2, certo? E aqui no número 3, não de forma diferente, vocês resolvem esse, tá? É para encontrar os números A1 e A2, tais que esta combinação linear de V igual a 1V1 mais A2V2, sendo que V é o vetor 10, 2, V1, 3 e 5 e V2, menos 1 e 2. Então, eu tenho a minha equação, ou seja, V, 10 e 2, é igual a A1, estou procurando, V1, 3 e 5, mais A2, tá aqui, estou procurando também, e V2, menos 1 e 2. Então, eu quero que vocês resolvam a distributiva, a soma de vetores, a igualdade de vetores, e coloquei o resultado aqui para vocês, tá? Esse resultado